eu quase perco a atenção do que estão falando aqui, porque eu fico olhando essa beleza do gesto, essa tradução de Libras, que eu acho que deve ser um precinho, um aperitivo da linguagem e da poesia. Então, mas quando criança eu gostava muito e prestava muita atenção às palavras de cada parente. Tinha a tia Dorlisca, que ela vinha com umas histórias de amores sofridos, e eu perguntava, eu pensava, ficava lá naquele isolamento fabuloso meu, pensando, será que a tia Dorlisca tem amores sofridos porque ela se chama Dorlisca? Como será a vizinha que recebe uma visita que se chama Dolores? Será que ela também tem amores sofridos? E eu ficava pensando essas coisas e anotando as palavras do meu avô, do meu abuelito. Para nós que falamos, que temos a língua materna espanhol, é muito difícil distinguir, deixa eu ver se eu falo direitinho, vô de vó. Né? Quando meu neto me chama, eu respondo. Ele fala, não, vó, eu estou chamando vô. Mas para mim é meio difícil. Então, que bom que tem abuelo e abuela, daí fica bem mais claro e mais fácil. Então, ficava anotando as frases e as palavras e as expressões das professoras, dos amigos, dos colegas. O nome do meu abuelo era Constantino. E daí eu me perguntava, será que o abuelo Constantino, ele é constante? Será constante a vida toda? E como é? Essa cisma, é uma cisma de palavras, que eu coloco até numa apresentação minha. Não sou brasileira do Peru, nem peruana do Brasil, mas tenho uma cisma de palavras, a minha nacionalidade, não duvido, é a poesia, um ouvido me escuta, de estar demais envolvida com a linguagem. E isso, aqui no Brasil, ficou concreto com a literatura. Eu não lembro se acho que eu escrevi na escola alguma coisa, alguns poemas, escrevia na escola. Meus pais, professores de literatura, isso pode explicar alguma coisa, talvez. Meu pai, um poeta maravilhoso, incrível. Minha mãe também escrevia poesia, nenhum dos dois chegou a publicar. A família toda escreve, mas o passo para publicar, não sei, ali meio que se perde um pouco, mas não é necessário. A poesia, ela está em todo lugar. Um dos lugares especiais que me inspiram muito são os ônibus. O que eu adoro escutar conversa alheia no celular, romances inteiros, preciosos. E não é por acaso que o ônibus, isso eu escutei do Bartolomeu Campos Queiroz, que o ônibus na Grécia se chama metáfora. Então, eu vou e volto de metáfora sempre que posso. Inclusive, eu vim de metáfora de Curitiba até Florianópolis, né? Ouvi muita história. Então, é o que me inspira. Cheguei aqui no Brasil em 1973, eu acho que começo de 73. E, claro, que me deparei com algumas epidemias. Por exemplo, eu ouvi falar de dor de cotovelo. E daí eu pensei, mas era cochichado e no ônibus. Alguém falou, fulano está com dor de cotovelo, né? E no mesmo dia também ouvia de alguém com dor de cotovelo. Eu pensei, pronto, cheguei no meio de uma epidemia. Mas, como eu tinha que ir para a farmácia por outros motivos, já aproveitei, né? Já aproveitei e pedi algo para dor de cotovelo também, porque tinha
depois eu compreendi que a dor de cotovelo era outra história, né? Era diferente. Mas gosto demais da imagem, da sonoridade das palavras, por exemplo, pipoca. Meu, popcorn em inglês, pipoca é muito bom, pipoca parece que está pipocando na panela, não é? Em espanhol, palomitas de maíz, pombinhas de milho. É bonito, é pela imagem. Em português, pipoca. Então eu vivo assim, sempre fazendo essas equivalências. O português é minha terceira língua, a minha segunda língua é o inglês. Porque morei em Lima, claro, minha língua materna é espanhol, estudei em colégio inglês, alternando com escola pública, vivi essa alternância de escolas muito, extremamente particulares, privadas, e depois em escolas públicas. E então isso me dava uma possibilidade de poder ter também essa visão cultural das classes sociais que tanto nos comovem, e a gente vive atualmente cada vez mais distantes no Brasil. E para mim, claro, foi sempre uma belíssima oportunidade estar brincando com essas três línguas. Me afastei muito do inglês. Atualmente, me perguntam, você escreve primeiro em espanhol e depois faz a tradução? Não, eu escrevo na língua que eu penso. Então, se neste momento estou sentindo e pensando em português, sai em português. Se eu estou pensando e sentindo em espanhol, sai em espanhol. Mas voltando um pouquinho às expressões que me fascinam aqui do português, cor de burro quando foge. Gente, só vocês para ter uma pérola dessas. O que a gente faz com tanta beleza? Cor de burro quando foge. Então, é sério, eu chego a perder sono. Eu chego a perder sono pensando nisso, né? Cada expressão belíssima. Mas tem uma que me tira do sério e já me fez passar por situações terríveis. Os dias da semana, gente, por que vocês começam com a segunda-feira e eliminam a primeira-feira, assim, de cara, sem nenhum pudor, sem nenhuma pena? Isso para o estrangeiro causa problemas. No começo, quando eu procurava emprego, me falava, mas chega então pontualmente às 8 horas na segunda-feira porque terá entrevista. E é claro que eu chegava pontualmente na terça-feira, né? Em espanhol vocês sabem que lunes é o dia da lua, martes é o dia de Marte. Então, esse olhar, eu gosto muito e quero repetir aqui as palavras, não exatas, mas do poeta alemão Goethe. Ele fala algo muito interessante, que é, quando você se afasta da sua língua materna e conhece uma outra língua, uma língua estrangeira, e você retorna para a sua língua materna, a sua língua materna tem também provoca também esse estranhamento. E o estranhamento, um elemento riquíssimo da criação literária, da criação artística. Esse estranhamento, ver diferente. Então, estou atualmente em dois campos, né? Me provoca o estranhamento quando eu volto para a minha língua materna e também quando eu me maternalizo demais, propositalmente, para ouvir com o mesmo susto, surpresa, assombro, o português do Brasil, que tanto me encanta. Eu sempre que tenho uma oficina de criação literária, que já me permitiu conhecer o Brasil, muitos lugares do Brasil, que se chama Lavra Palavra. É uma oficina de criação literária e vitalidade poética. Então, sempre tento introduzir algumas palavras, frases em língua estrangeira.
é diferente. Por exemplo, de quem vocês sentem mais pena? Vou fazer um teste aqui com vocês. Se eu digo, Alfredo está sozinho, Alfredo está solito, de quem você sente mais pena? Solito. O solito está muito encolhido. Ele sente até a angústia do angosto, do estreito. É por isso que é angústia, porque é angosto. E o sozinho, ele está num ninho. Está sozinho, mas está aconchegado. Está no ninho. Vocês estão sentindo esse meu devaneio crônico? E agudo, né? Então, vou por ali. Por exemplo, morrer. Gente, morrer é terrível em português. Em espanhol é tranquilo. Morir rima com dormir. Que beleza, tranquilo. Morrer é terrível. Mas fome é coisinha de nada. Vontade de um aperitivo. Hambre. Gente, quero ver que vocês sintam hambre em espanhol. É terrível. Mas, compensando, faminto é pior. Porque tem o into. Essa letra I, né? Como ela é interior. Garoa do meu São Paulo, triste timbre de lamentos. Mário de Andrade. Meu Deus, ele repete esse I 2 vezes, com nasal do lado, triste, timbre, e vai para o lamento, e se espraia lá no lamento. Meu Deus, que verso precioso. Certíssimo. Então, muito obrigada pela atenção. Eu acho que o devaneio parou na hora certa, porque senão vai o delírio verbal aí. Obrigada pela atenção. Muito obrigada. Que missão terrível você me deu, né? Concluir aquela missão horrível ela me deu, viu? Agora vamos então ouvir a Graça, né? Depois a gente passa para o Roger. Ela tem. Eu passo esse? Não, quero que você passe. Gente, vou começar aqui falando, agradecendo também as pessoas que nos convidaram para estar aqui com vocês, que é uma grande honra a gente poder viajar e falar com tantas pessoas interessadas na literatura, né? E queria fazer umas costuras com o que eu ouvi, né? Primeiro de manhã, teve uma hora que alguém falou, na mesa inicial mesmo, sobre suportes, sobre a leitura em relação à tecnologia. E eu queria que a gente pensasse um pouco nisso, que a tecnologia, o celular, o iPad e o computador, eles são suportes, eles não são bloqueadores da leitura. Muito pelo contrário, se a gente souber utilizá-los, eles são elementos à nossa disposição. No momento que o meu aluno na universidade está lendo o Facebook, dentro de sala, ele está calado e eu não sei o que ele está lendo ali. Eu posso estar dando aula e ele está ali. Ele não está na minha aula, ele está com o Facebook. Tá? Se eu souber utilizar essa ferramenta, ele vai estar com o celular dele na minha aula. Tá? Então, eu acho que era bom a gente pensar um pouco que a leitura ela não descredita a tecnologia, até porque quando as crianças nascem, nessas últimas gerações, eles nascem na frente da imagem o tempo todo, são leituras imagéticas o tempo todo, né? Eu sou de uma geração que foi formada pela palavra escrita, nós aqui, né? A gente aprendeu essa regra, né? Você tem uma mancha